Pessoal, e agora eu estou aqui com ele, Marco Aurélio Campos, esse dublador incrível, e a gente vai descobrir que não é só dublagem que ele trabalha com muita coisa. Marco, por favor, se apresente pra galera. Bom, vamos lá. Marco Aurélio Campos, né? Eu trabalho com dublagem há 26 anos já, mas eu venho do teatro. Eu faço parte de grupos de teatro aqui de São Paulo e acabei indo parar na dublagem como muitos atores. É uma profissão que exige que sejam atores trabalhando. Estou há esse tempo todo fazendo isso e hoje dirijo também dublagem. Então, essas muitas coisas que o Felipe falou tem a ver muito com dublagem, com teatro, com muito comercial de TV e com direção de dublagem também. E a gente vê que a arte, ela vai ligando tudo, né? Sim. Quando a gente vê, a gente tá fazendo mil coisas dentro da arte, né? Sim, o que é muito legal, porque assim, sendo muito sincero, viver como artista no Brasil, especialmente, é sempre muito complicado. As pessoas fazem teatro, as pessoas fazem cinema, TV, a gente olha lá pra vida dos famosos, dos grandes atores e tal, e é muito difícil, né? É muito o 0,001%. Então, normalmente, o ator meio que ele aprende a fazer tudo. Precisa de alguém fazer tal coisa, vai lá e faz. E quando você vai vendo, o tempo vai passando, sua carreira vai acontecendo, você vai fazendo mil coisas diferentes, você vai se apaixonando por algumas coisas, você vai deixando outras pra trás, e é o caminho que cada um faz. Eu lembro uma vez, quando eu decidi ser ator, eu larguei um emprego eu era redator publicitário numa agência. E aí... Mais estável, ganhava bem, era moleque, tinha 21 anos, ganhava bem e tal, mas eu queria ser ator. E eu falei assim, quer saber, eu vou juntar dinheiro pra ficar um ano tentando minha carreira de ator. Que sensacional. Primeira coisa que eu fui fazer, fiz fotos, comecei a mandar material pras agências, né? E aí eu fui fazer uma animação de festa infantil que me contrataram numa cultura inglesa da Granja Viana. Chego lá, me botam umas meia calça, umas roupas, não sei o que lá, não, você vai ser o duende e tal. E eu lá na festa meio... o que eu tô fazendo Como aqui? eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Então assim, é isso que eu digo você vai lá e faz. Eu não curti nada daquilo, eu falei, eu devo fazer outras coisas melhor do que isso. Isso eu não fiz mais, mas isso te leva para um outro lugar, te leva para outro lugar, e te leva para outro lugar, e quando você vai ver, você tá trabalhando com um monte de coisa. Não, eu também sou ator e eu vejo que assim, aquela vivência que você teve lá atrás te ajuda total pra ter a bagagem pra fazer outra coisa que você se identifica mais, né? Total, porque tudo na nossa vida de ator é sempre usar o repertório que a gente adquire vivendo, observando, conhecendo pessoas. A gente tem, sei lá, no teatro tem exercício que você vai num lugar assim e fica meio vendo pessoas. Daí você escolhe um e você começa a olhar pra essa pessoa, meio acompanhar. Como é que ela se mexe? Como é que são os movimentos dela? Como é que ela anda? Como é que ela fala? Qual é o ritmo de fala dela? E isso você vai criando repertório pra de repente você fazer um personagem que não é exatamente inspirado nessa pessoa, mas tipo, tem coisas dessa pessoa. Então, a gente vai se alimentando de tudo, né? Quem não é ator, assim, fica falando, nossa, que loucura é essa? Você ficar observando o outro. Gente, tem muitos laboratórios, né, Marco? E o ator trabalha com o corpo, com o humano, né? Então a gente precisa experimentar o nosso corpo, observar os outros. E eu vejo que com a dublagem, a coisa fica, não digo mais complexa, mas é uma outra categoria, porque você tem que fazer tudo isso com a voz. Marco, antes da gente começar a falar da dublagem em si, eu quero saber algumas experiências suas. Diga. Fala pra galera as suas principais dublagens, assim, as últimas, as principais, enfim, as que te chamou a atenção de alguma forma. Como eu falei pra vocês, eu trabalho há 26 anos com dublagem. É dublagem. Eu já dublei bastante coisa. Eu gosto sempre de pensar em How I Met Your Mother, que é uma série que fez muito sucesso, que eu dublo Barney Stinson. O Doctor Who, que eu dublo um dos doutores, que pra mim é o mais legal, inclusive, que é o 10º. Que é o David Tennant. Recentemente agora eu fiz o Bebê Rena, que é uma série bastante legal da Netflix. E eu faço o cara que faz o Bebê Rena. Korg do universo Marvel lá do Thor. Um monte de coisa, cara. Já fui Cavaleiros do Zodíaco, Bleach, uma porrada de coisa. Cavaleiros do Zodíaco também? Eu sou a segunda voz do Moody Ares. O Marcelo Campos é um cara que começou antes de mim, fazia a primeira voz. Num dado momento ele se afastou, eu entrei, então fiz Cavaleiros. Eu fiz muita coisa. É bem aquela coisa assim de quando alguém me encontra e fala assim, você dublou tal coisa? Eu digo, eu não sei. Mas se você tá me falando que eu dublei, eu acredito, provavelmente. Grande chance. Porque assim, são todos os dias da vida dentro de um estúdio. Você começa às 9 da manhã e vai até às 10 da noite. Num dia normal de dublagem, você vai fazer o porteiro da série tal, você vai fazer o presidente da companhia tal na série tal, você vai fazer a formiguinha no desenho tal. Então é muita coisa e a gente não sabe exatamente. Mas assim, acho que alguns dos papéis que
me tornaram um pouco mais conhecido são esses aí. Não, e tem isso que você falou, né? Tem algumas coisas que chegam pra cá e super explodem, fazem sucesso. Só que tem muito game, muita série, muita coisa que talvez não esteja nos maiores streams. Animação, desenho, deve ter muita coisa também, né? Cara, muita coisa. A gente teve alguns booms assim no universo de dublagem, né? Então, por exemplo, eu tenho 49 anos. Quem tem mais idade vai lembrar que nós tínhamos 7 canais na televisão. Aí nos anos 90 chega a TV a cabo. E aí os caras têm que produzir muito conteúdo e têm que dublar muita coisa. Então foi um grande boom. Aí a TV a cabo começou a tomar outros rumos, chegou o streaming. O streaming bombando loucamente. A gente teve uma pandemia agora há 4 anos em que as pessoas não saíam de casa, ou muitas não saíam de casa, e assistir coisas em casa foi uma das coisas que ajudou na saúde mental de muita gente. Então, a gente dublava um monte de material, muita coisa. Hoje os streamings também estão se mostrando um modelo de negócio que você fala assim, como é que sustenta isso aqui, um catálogo desse tamanho? Você não tem ideia de quantos títulos tem numa Netflix, num Prime, em qualquer streaming. Você não sabe quantas pessoas veem de tudo isso. Então, respondendo sua pergunta, cara, sempre teve muito trabalho, teve muita animação. Teve depois a fase dos animes, que chegou em 2005, acho que depois explodiu loucamente. Só que a gente sempre teve 2 mercados, né, principais, que são Rio e São Paulo. Muitas das animações são feitas e eram feitas no Rio de Janeiro. São Paulo foi fazendo outras coisas, então começaram a vir coisas pra cá nos últimos 15, 20 anos de animações, mas ainda é meio dividido, então tem muita coisa lá, muita coisa cá, mas é isso. E Marco, fala pra gente, teve alguma situação inusitada, engraçada, ou enfim, a coisa de bastidores mesmo que te marcou de alguma forma? Cara, esse tipo de coisa inusitada... Imagino que é todo dia que deve acontecer alguma coisa. Exatamente. Todo dia acontece alguma coisa meio inusitada, meio sem noção, meio sem querer. As pessoas, por exemplo, eu não sei se todo mundo... Se alguém já percebeu, mas existe uma coisa chamada vozerio em dublagem. Vozerio, imagina que é uma cena que está num restaurante. Uma loucura. E aí tem as 2 pessoas ali, o casal principal, na mesa principal, e aquele burburinho de fundo acontecendo ali. Hoje, a gente recebe muito disso na ME, que é uma trilha de música e efeitos. Ou então, vem um zoom padrão que você não precisa mais fazer. Mas antigamente, você tinha que fazer todos os sons que apareciam no filme. E tem desde o clássico, uma cena no deserto e alguém grita, deem água para os camelos. Você fala, não, querido, não pode falar isso não tem água nem pra gente, vai dar pros camelos, o camelo não precisa, ele já bebeu, ele já vai durar 100 dias, ele aguenta mais. Então, todo dia acontece alguma coisa meio engraçada, meio diferente dentro do estúdio. Recentemente aconteceu uma comigo, que era de uma dubladora que tinha o hábito de cantar hinos de louvor. E respeito à religião de todo mundo, inclusive a dela, mas eu precisava de silêncio no estúdio. E eu abro o talkback e falo assim, fulana, quando eu estiver ajustando a fala aqui, eu preciso que você não fale, tá bom? Ela, não, claro. Ela começa... E começa a cantar hinos de louvor dentro do estúdio. Eu abro de novo, fulana, então, como eu disse, eu preciso de silêncio para ajustar a fala, para ver se tá bem sincada, bonitinha nela. Não, claro. Mentira. Sério, cara. Gente, isso aconteceu? É recente, tá? É recente. E não vamos trabalhar com nomes. Não vou expor ninguém. Acontece muita coisa divertida, muita coisa engraçada. É um ambiente muito gostoso de trabalhar. É uma equipe ali, quando está dentro do estúdio, é uma equipe que envolve um diretor, um técnico de captação e o dublador, ou então um grupo de dubladores para fazer esse vozerio que eu falei. Então, o clima é sempre bom, é divertido, é gostoso, é sério, é focado, é exigente, você fez assim, eu quero assim. Então, é um trabalho, mas é um trabalho de troca de gente, trabalho humano, é teatro. Não é só voz, é corpo, é respiração, tá tudo ali, né? Tá tudo ali. E Marco, além da dublagem, você falou que é diretor de dublagem. Sim. Como que é isso? Porque tem uma diferença, né? Você precisa estar à frente de tudo isso para poder passar para as pessoas. Como que funciona? Cara, eu sempre na vida disse que eu não tinha a menor vontade de dirigir dublagem. Aí, um amigo meu, um dia, o Rodrigo Andreato, que é um diretor bacana daqui de São Paulo também, um belo dia ele vira e fala assim pra mim, você tem vontade de dirigir? Eu falei, cara, não. Só que depois de uma semana, um amigo meu falou assim,
Marco, eu vou tirar férias, você me cobre no meu estúdio lá por 2 semanas? Eu falei, tá bom, A gente quer vamos lá. pegar Vou lá, tal. Só que aí eu fui e era pra direção. Eu já dublava há muitos anos, já tinha um trabalho consistente há bastante tempo, que isso é meio importante quando você vai assumir direção. Eu falei, vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio. E aí eu comecei a gostar disso. Porque você recebe um material antes, aí você assiste. Aí você faz as escolhas do tipo, eu acho que, sei lá, o Felipe pode dublar esse personagem aqui, o fulano vai dublar aquele outro ali. Como é que é? É uma responsa. É uma responsa, porque hoje em dia também a gente tem o tribunal da internet aí o tempo todo. Eu acho que fulano tem que fazer esse trabalho, mas aí de repente, mas e por que não fulano, e por que não fulano, e por que não... Então é muito difícil. Mas o fato é que é gostoso porque você tem um controle maior sobre o projeto. Eu tô dirigindo agora uma série que tá na HBO Max, que é o Pinguim. Eu queria chegar nesse assunto. É o Pinguim. Eu tô dirigindo o Pinguim agora. Cara, a expectativa que tem em torno disso, né? O cuidado que a gente tem que ter em torno disso é de um universo que é adorado por muitos fãs. A série como um todo é espetacular, então eu recebo, assisto, e aí eu tenho que fazer escolhas de texto, que, por exemplo, o tradutor, não estou nem falando do trabalho do Pinguim, de maneira geral, o tradutor constrói no português o que foi falado em outro idioma. Só que aí eu olho e falo assim, putz, isso aqui tá correta a informação, mas será que não tem um jeito mais legal de fazer isso? Quando eu fiz o Korg, que é aquela criatura de pedra dos filmes do Thor, É isso aí. o Fábio Azevedo, que era o diretor, eu fui fazer o teste para fazer o Korg, e ele falou assim, o teste é seu, você faz o que você quiser. Eu lembro que a primeira frase do filme do Thor, do primeiro, quando o Korg aparece, o Korg tá sentado naquele túnel lá que infinito, e aí o Thor pergunta pra ele, eu conheço você é um Cronan. E a tradução tinha vindo, vejo que sou conhecido. Era isso que estava no papel. Do ponto de vista técnico, não tá errado, né? Isso existe no português. E eu lembro que falei, teste é meu, Fábio? Ele muda o que você quiser. Mudei. Essa fala, o vejo que sou conhecido, virou, tô famosão, hein? Tipo, Muito bom. Meu nome é Korg, eu sou meio que o líder disso aqui. Eu sou feito de rochas, como você pode ver, mas não deixa isso te intimidar, não. Você não tem que ter medo, a não ser que seja uma tesoura. É uma piadinha de pedra, papel e tesoura. a gente tem que ter cuidados nos casos dos filmes da Marvel, da Disney, de maneira geral, com as coisas de escolhas que eles fazem de P e B, vogais explosivas, pra pegar bem no sync bonitinho, então não dá pra sair mudando muita coisa. Mas, tipo, dizer, tô famosão, hein? Na minha opinião, é muito mais divertido do que vejo que sou conhecido. E totalmente fora da caixa. Exato. Eu achei genial, assim. E aí a gente assiste e tá ótimo pra gente, tá divertido. Exatamente. Só que eu poderia ter sido só aquele dublador que recebeu aquilo e ter gravado, vejo que sou conhecido. E que ia tá correto, limpo, beleza. Exatamente. Então, o trabalho de direção, voltando a ele, é receber as coisas, fazer as escolhas de voz de quem você vai escalar pra fazer tal personagem. E aí é aquela coisa assim, a fulana tem a voz dessa pessoa, mas a fulana tem a energia dessa pessoa? A fulana tem a velocidade de fala dessa pessoa? A fulana tem a loucura dessa pessoa? E daí você fala assim, talvez, nesse caso, a melhor opção não seja uma voz idêntica. A gente muda um pouquinho em nome de respeitar a característica do personagem e daquilo que eu sei que a dubladora ou o dublador pode me entregar. Exato. Então daí, eu vou escolher as vozes, eu vou assistir na minha casa com a tradução feita por outra pessoa, eu vou falar, isso aqui tá legal, não, mas isso aqui eu posso deixar desse outro jeito aqui. Aí eu coloco alguns truques de naturalidade no texto. Aí eu vou pro estúdio. Então o trabalho de direção de dublagem é de direção de ator. Pra quem não sabe, né, o dublador chega, ele vai dublar as suas cenas e as suas falas, a fala daquele personagem. Então, às vezes, nem a cena em si, ele sabe direito o que tá acontecendo, não sabe o que veio antes, o que veio depois, e é o diretor que vai dar esse panorama e falar, é assim, então a Alice estava mais triste, agora é irônico, porque tá... Exatamente. Eu sou o diretor, eu dirigindo ali, sou o cara que vai dizer assim, então, eu preciso que você deixe isso bem claro aqui nesse momento, porque daqui a 15 minutos desse episódio vão voltar pra isso e a coisa que tem que marcar dessa cena é isso que você tá dizendo aqui. Porque eu já assisti em casa, porque eu já entendi a coisa antes e o dublador, ele é como você falou, ele só vê praticamente o que ele está dublando, ele não assiste o projeto, ele não sabe qual a trajetória disso. Eu posso dizer pra ele, eu posso dizer, esse episódio vai começar com ele descobrindo tal coisa, aí ele vai chegar pra mãe dele e vai falar tal coisa, e no final ele vai matar fulano. Eu digo isso pra ele. Agora,
ajudar o dublador a construir a trajetória dessas emoções, dessas sensações, é meio que o trabalho do diretor de dublagem. Que é tirar o melhor do material humano que você tem, que são os dubladores, né? Exato. Aí a gente cai numa outra coisa, do tipo, a gente, como eu te falei, a gente entra em estúdio 8 da manhã e sai às 10. A gente faz muita coisa, a gente corre de um lado para o outro como dublador ao longo do dia. Então também eu acho que é muito fácil a gente cair um pouquinho no automatismo. Fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E às vezes eu sou o chato que diz, então, ó, isso aí que você tá fazendo, que você sempre faz, para esse caso aqui não serve não. Vamos estudar fala por fala, vamos pensar, você tá trazendo uma interpretação mais formal, porque você normalmente faz isso no seu trabalho, e o cara aqui é meio da rua, né? Ele falaria desse jeito? E aí você vai ter dubladores que ficam super felizes em ser dirigidos, vai falar, caralho, olha que legal, porque depois ele vai ver o que ele fez e ele vai falar assim, eu nunca me vi desse jeito. E isso que é legal, né? E isso é muito legal nele. Mas vai ter gente também que vai dizer, não, mas eu trabalho assim há não sei quanto tempo e agora você vai querer mudar. E eu digo, eu vou tentar. Pode ser que não dê, né? Mas na minha opinião, eu tenho que tentar, porque se eu conseguir mudar chaves em você e fazer você mudar o seu tom, você vai conversar melhor com o tom dos outros, que eu tô assistindo, que eu tô dirigindo os outros também. Porque se eu deixar simplesmente você fazer o que você acha que deve, não vai combinar com o resto. Não, eu acho que só tem a ganhar. O dublador, o profissional, vai se desenvolver, o projeto agrega, você que tá tendo essa visão do todo, então todo mundo sai ganhando. Eu tô falando agora do Pinguim, né? Quem tá fazendo a Sofia Falcone, que é uma das grandes personagens de Pinguim, é a Fernanda Baroni, que é uma excelente dubladora. Um amor de pessoa. Um amor de pessoa, excelente dubladora. E tipo, ela vai lá e me entrega um negócio e eu digo, legal, mas tenta isso aqui pra mim. Ela vai lá e muda. Eu falo, beleza, valeu. Aí segue. Daí ela propõe uma coisa, eu digo, beleza, valeu, segue. Outra aqui. Então, aqui você tá falando assim, inverte a construção, fala de outro jeito, ela inverte. E ela saca também que o trabalho dela fica mais legal com essa direção externa, com alguém não deixando ela usar os recursos que ela sempre usa, ou que todos nós usamos, não só ela, né? Ela coloca isso nos trabalhos e normalmente as pessoas dizem, boa, valeu, segue, ela é muito rápida, muito competente, como muitos outros são. Mas eu digo assim, então, e se fizesse assim? Ah, legal. Tem uma fala do episódio 1 do Pinguim, quando o Pinguim sai da casa lá dos Falcones e o carro dele tá na porta e ela vai atrás dele, ele vai entrar no carro e ela fala assim, é roxinho, né? Esse roxinho no diminutivo dá uma coisa dela diminuindo ele, tratando como merda ali o carro que ele tem. É roxinho, né? Ele, não, é ameixa. E esse roxinho, né? Não tava no texto. Era alguma coisa, o seu carro é roxo. E a gente encontrou no estúdio a solução ele é roxinho, né? Já dá outra coisa. Já dá outra coisa, já dá uma malícia, já dá uma cutucada ali no os. Então, eu digo isso porque muitos dubladores às vezes acabam meio resistindo a uma coisa assim, não, mas eu sei fazer, não, mas eu faço assim, não, mas eu faço assado. E um olhar de fora de alguém, não só eu, muitos outros colegas que gostam de dirigir, que têm tesão por dirigir, os caras vão te dar uma perspectiva que você não estava pensando. Eu, quando vou ser dirigido, eu também tenho os meus caminhos como... Eu penso assim, você como diretor, e aí quando você está no papel apenas de dublador, apenas que eu digo assim, sem precisar pensar num todo, você precisa se permitir ser dirigido, né? Exatamente, e aí eu vou lá e uso as coisas que eu sempre uso, ou os caminhos que eu sei, e de repente o diretor abre o toque e fala assim, então, aqui você fez isso aqui, eu quero que você faça tal coisa. Aí eu, tá bom, e faço. E é uma questão assim, não é nem que estava sendo feito errado ou nada, é que é melhor pro projeto, né? É melhor no entendimento artístico daquele cara que está me dirigindo. E ele tem mais domínio sobre aquela obra do que eu. Do tipo, sei lá, Outro dia eu gravei com o Fabrício Vilaverde, que é um dublador e diretor do Rio, que está em São Paulo, e ele estava dirigindo os novos episódios do Doctor Who.
e o meu doutor aparece num desses episódios novos. E daí ele me pediu umas coisas e eu falava, tá. E depois ele veio falar comigo e ele falou assim, por que você fala esse tá quando eu peço alguma coisa? Eu falo, Fabrício, eu preciso entender, na minha cabeça, que é de dublador, mas também é de diretor, entender o que você está me pedindo, por que você está me pedindo e como eu vou chegar nesse lugar. Quando a gente faz teatro, tem alguns diretores de teatro que vão dizer assim, ó, agora nessa cena eu preciso que você saia daqui e vá até ali. Aí eu pergunto pro cara, tá, mas o que eu faço até lá? Ele assim, eu preciso que você saia daqui e vá até lá. O que você faz, o preenchimento que você vai dar pra essa trajetória, é você. Qual é a motivação do seu personagem pra chegar ali, aí você se vira. Se você está pensando como o seu personagem, se você está existindo enquanto o seu personagem, você vai encontrar as motivações que sejam críveis pro seu personagem de sair daqui e ir até ali. E na dublagem é meio que a mesma coisa. Beleza, Fabrício, você tá me pedindo isso? Tá, como é que eu aqui dentro construo o pensamento para chegar nisso que você quer? Eu tava falando com o Marco Ribeiro, que é um dublador do Rio, tá aqui na BGS também, agora há pouco sobre isso exatamente, porque existem, por exemplo, a gente fala, é um trabalho artístico, somos atores, somos, mas é um trabalho artístico e é também organizacional, porque, por exemplo, o cara tá falando, daí ele faz 3 pausas no meio da frase. Eu falaria esse texto de outro jeito. Azar o seu, cara, ele já fez lá e botou 3 pausas. Então cabe a você entender que você vai ter que fazer uma pausa aqui, você vai ter que fazer outra aqui e outra aqui. E detalhe, você vai ter que dar sentido pra essa pausa. Não é aquela Tudo coisa, isso tem que fazer sentido, né, Marcos? cheguei até aqui, parei, vou continuar, porque tem 3 pausas. Não, você tem que justificar a existência da pausa. A dublagem, tem muito ator que diz isso, é uma das coisas mais difíceis do ponto de vista técnico de serem feitas. Por quê? Você tem um som na sua orelha conduzindo por uma outra musicalidade. Você tem bocas batendo na tela, você tem o tom do cara na tela, você tem um texto na sua frente que você recebe ali pela primeira vez. Você não estudou em casa, você não construiu nada a partir dali. Assistiu Você não assistiu antes quando você está só dublando. O diretor assistiu, mas você não. E você tem que lidar com todas essas informações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, as pessoas tiram sarro de dublagem daquela coisa de, bom, eu estava na minha casa e de repente ele apareceu e disse, ó, Jeffrey, vamos sair? E eu disse, vamos. Por que o cara faz isso? Não é porque ele acha bacana, não é porque ele gosta, é porque ele tá com uma musicalidade aqui na orelha, no fone, no inglês, que tá conduzindo ele a falar isso. Mas tipo, dá pra falar mesmo? Bom, eu tava na minha casa, aí ele apareceu e falou, Jeffrey, vamos sair? Eu falei, vamos. É o mesmo texto, dá pra gente fazer isso em português, né? Mas tecnicamente é muito difícil porque você tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo ali. Tudo isso em pouco tempo. E tudo isso em pouco tempo. E tudo isso num ritmo que é mais industrial, que não são 4 meses de ensaios diários de 8 horas, não. É chegar, ler, dublar, ensaiar, dublar, beleza, vamos e faz. Confia no processo. Exatamente, é isso. Marco, que demais. E Marco, eu queria, tantas vozes. Qual que é o seu xodozinho ou os seus xodozinhos? Você consegue fazer um top 3, assim, pra mim? Falar quais são esses personagens e a frase que você mais gosta deles? Tá. Dá pra elencar? É difícil, né? Cara, é muito difícil porque é muita coisa. Mas óbvio que eu não posso deixar de citar o Barney Stinson do How I Met Your Mother, que tinha a frase clássica, isso é legend... Espera um pouquinho. Dário! Essa é uma. De bordões, assim, eu tenho o Doctor Who, o 10º Doutor, que tipo, quando você vai pra eventos, os fãs pedem, que é o Allons-y, que tipo, o cara falando em português, de repente solta um Allons-y em francês ali. Allons-y! Mas aí teria que pensar em mais, cara, eu não sei, é muita coisa mesmo. Eu não sei, por exemplo, o Korg o que fala, eu não sei. Não, tudo que você falou desse personagem, você tá falando, eu tô vendo ele. Eu tô vendo você de pedra falando. Por quê? Eu fui fazer o teste pra isso e o diretor, que é o Fábio Azevedo, falou assim, eu quero o seu humor do que você faz no Doctor Who, que é um humor autodepreciativo. Falei, tá bom. É exatamente isso. Falei, beleza. Isso, pra mim, eu tenho essa qualidade de humor na vida, assim. Eu tenho humor de sacanagem leve. Falo uns absurdos meio com cara de naturalidade, né? Mas sabendo... É muito isso, né? Então, ele me deu esse caminho, eu falei, beleza, Fábio. Só que com esse texto que tá escrito aqui, eu não consigo fazer isso que você tá me pedindo, não. Eu vou mexer dele. Mexe que o teste é seu. E aí,
Aí o personagem começou a acontecer. Como veio parar aqui? Então, eu tentei começar uma revolução, mas não imprimi muitos panfletos. Então, ninguém apareceu, tirando a minha mãe e o namorado dela, que aliás eu odeio. E Marco, a gente vê o quanto é complexo a dublagem. E não é à toa que a dublagem brasileira eu não sei se é a melhor ou uma das melhores do mundo. Eu particularmente, eu tava até falando pro pessoal, eu consumo filmes, séries, desenhos, tudo dublado, eu amo. Claro, pô, vamos ver um legendado? Vamos, mas depois eu preciso já ver a versão dublada, porque é incrível. E a gente até esquece que o filme é americano, que o filme é de outro país, porque é muito natural. E eu fico pensando, o que seria do filme As Branquelas, por exemplo, se não fosse a dublagem brasileira? Não ia ter o mesmo impacto pra gente, entendeu? As piadas, E eu lembro quando eu era adolescente e assistia esse filme, falei, gente, mas será que eles falaram que tem uma hora que eles falam, isso daqui vai virar o programa do Ratinho? Marcos! Peraí, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho? E aí, inocente, né? Depois que eu fui ver, gente, não, isso é a dublagem brasileira e que traz uma coisa exclusiva pra gente, né? Sim, a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Nós temos excelentes profissionais aqui. Esse exemplo que você deu, ele é muito debatido entre nós profissionais, porque assim, é um tipo de abordagem com o público. Vai ter gente que ama a citação ao programa do Ratinho, e vai ter gente que vai dizer assim, não, pera, esse cenário notadamente não é no Brasil. Essa história não está acontecendo no Brasil. As pessoas que estão nesse ambiente, com essas bandeiras norte-americanas no fundo, fariam menção ao programa do Ratinho? Então isso é muito discutido. Entendi. Tem uma parcela do público que gosta muito. E tem outra parcela do público que fala... Não tá coerente. Não tá coerente, não tem que citar isso. E aí a Isso gente... é uma escolha que cabe ali ao projeto, ao diretor de dublagem e assumir essa escolha? Exatamente, Tá. exatamente. Marco, eu tô muito feliz, eu quero te agradecer imensamente por agregar no programa Uma Vibe. Eu amei, eu tenho certeza que a galera de casa amou também. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. E manda um beijo pessoal, quem quer seguir a carreira de ator, de dublador. O que você tem pra falar pra eles? Em primeiro lugar, muito obrigado, Felipe, pelo carinho, pela receptividade. Boa sorte nesse projeto novo, Uma TV. O que eu digo é o seguinte, dublagem é um trabalho de atores. Então, se alguém tem vontade de fazer parte desse universo, vai estudar teatro. Eu acho que teatro deveria ser uma coisa meio obrigatória nas escolas para todo mundo. Não para ser ator, mas para lidar com relacionamentos, grupos, lidar com pessoas, entender particularidades de cada um, saber acessar essas pessoas de diferentes maneiras. Então eu acho que para a formação de ser humano deveria ser legal para todo mundo fazer teatro. Não significa que você vai virar ator por conta disso, mas o que eu posso dizer é uma profissão fascinante, amável, adorável, que eu amo, que eu falo dela com tesão, com vontade, porque é bonita. E faz muito bem às pessoas. Então, o meu recado é, se você se interessou por isso, vai estudar. É um caminho lindo. E a gente ama também. Marco, muito obrigado, viu? Tamo junto. Valeu, rapaz.